Boa tarde a todos. Na hora regulamentar, constatada a existência de quórum e a presença do Ministério Público junto ao Tribunal, declaro aberta a 25ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno em 2023. Registrada a ausência justificada do conselheiro Durval Ângelo. E presente na sessão de hoje, observado o rodízio, o conselheiro substituto Hamilton Coelho, para proferir propostas de voto nos processos de sua relatoria, a quem também convoco para substituir o conselheiro Durval Ângelo. Em apreciação do colegiado, a ata da sessão anterior, já devidamente publicada no DOC. Não havendo manifestação em contrário, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeição ou impedimento em algum processo da pauta ainda não declarado. Conselheiro Vanderlei Ávila. Não, senhor presidente. Conselheiro Cláudio Terrão. Não, excelência. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor. Conselheiro Zé Alves Viana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Agostinho Patrus. Não, senhor presidente. Conselheiro Hamilton Coelho. Sim, senhor presidente. 2, 7, 16 e 17 e 18 da pauta. Eu não tenho suspeição ou impedimento a declarar. Com a palavra, o conselheiro Vanderlei Ávila vai relatar os processos especificados nos itens 1 e 2. Pois não, senhor presidente. Como de praxe, já disponibilizado no sistema previamente, senhor presidente, eu vou me ater ao resumo. Fica à vontade. Primeiro, um recurso ordinário, município de Jacutinga, de Reginaldo Sidney Luiz. Processo referente a 1.040.578. Denúncia da Prefeitura Municipal de Jacutinga. Admissibilidade. Admito o recurso, uma vez que constatei estarem presentes os requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, sendo recurso próprio, tempestivo, e os recorrentes partes legítimas, já que alcançadas pela decisão recorrida, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro Zé Alves Viana. Admito o recurso. Conselheiro Hamilton Coelho. Admito. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Então fica aprovado o voto do relator na admissibilidade. No mérito, por todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a íntegra da decisão proferida pela segunda Câmara, em sessão do dia 15 de setembro de 2022, nos autos da denúncia de número 1.040.578, tendo em vista que não foram apresentadas razões suficientes a fim de desconstituir a decisão recorrida. Intime-se às partes e seus procuradores, nos termos do artigo 166.2, parágrafo 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. O recorrente Reginaldo Sidney Luiz deverá ser intimado ainda para que, no prazo de 30 dias contado da ciência da decisão, efetue e comprove o recolhimento do valor devido na forma prevista no caput do artigo 365 do mesmo diploma regimental. Chamadas providências cabíveis, arquivos sus-autos, nos termos do artigo 176, inciso 1, do Regimento Interno deste Tribunal. Como voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu destaco que o argumento do relator para manter a decisão proferida pela segunda Câmara foi que o recorrente não demonstrou as situações ensejadoras da utilização do SRP, Sistema de Registro de Preços, nem a vantagem econômica para adesão à ata de registro de preços número 214 de 2017, de responsabilidade do município de Santo Antônio do Amparo. Com a devida vênia, entendo que o erro grosseiro não está relacionado ao fato de a contratação de serviço de transporte escolar ser incompatível com o SRP ou com a quantidade de itens que podem constar em um tal instrumento auxiliar. Consoante destacado pelo relator, o SRP é plenamente possível quando os serviços forem remunerados por unidade de medida, por exemplo, se as circunstâncias do caso concreto assim demandarem. De tal sorte que a figura do carona poderia ser uma opção à contratação mais vantajosa desse serviço. Ressalto, todavia, que houve erro grosseiro no caso concreto, apesar de o procedimento consubstanciado na ata a qual se aderiu possuir presunção de legitimidade e veracidade. Esse erro está caracterizado pela ausência do devido dever de cuidado
ou das cautelas mínimas que se esperam do gestor. Explico. O recorrente deveria verificar, no mínimo, a pertinência de sua demanda, contratação de serviço de transporte escolar, com o objeto ou conjunto de itens da ata, além de aferir e comprovar a vantagem econômica da adesão. Fato é que não havia na ata registrada nenhum item específico referente a transporte escolar, mas a transporte de passageiros em geral ou de cargas. Por essas razões, divirjo do relator quanto à fundamentação, conquanto o acompanhe na manutenção da decisão que aplicou multa de R$ 5.000 ao senhor Reginaldo Sidney Luiz, secretário de Educação do município de Jacutinga e responsável pela adesão à ata de registro de preços. Como voto, senhor? Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Zé Viana. Também acompanho o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Então, neste caso, eu vou declarar o resultado que fica negado provimento ao recurso para manter a íntegra da decisão com as determinações constantes no voto do relator e também de acordo com as fundamentações que foram apresentadas pelos conselheiros. Segundo processo, aposentadoria de Efigênia Flores Maia. Faça o exposto, voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria com fundamento na alinhada, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 258 da Resolução TCM-G 12/2008, combinado com o inciso 1 do artigo 54 da Lei Complementar 102/2008, intime-se o responsável dessa decisão nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cumpridas as disposições regimentais, arquive seus autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. Fica aprovado o voto do relator e registrada a suspeição do conselheiro Hamilton Coelho por motivo de foro íntimo. Tem a palavra agora o conselheiro Cláudio Terrão para relatar os processos especificados nos itens 3 a 10. Obrigado, excelência. Primeiro é o recurso ordinário número 1.114.510. Presente os pressupostos de admissibilidade, eu conheço do presente recurso ordinário. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, senhor presidente. Conselheiro Zé Viana. Conheço. Conselheiro Hamilton Coelho. Admito. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator na admissibilidade. Não, obrigado. No mérito, eu nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, MPC, mantendo integralmente a decisão prolatada pela segunda Câmara deste Tribunal em 18 de novembro de 2021, nos autos da denúncia 977-577, cumpridas as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Zé Viana. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator também quanto ao mérito. Senhor presidente, peço o adiamento dos recursos ordinários número 1.126.978 e 1.127.027, número 4 da pauta dos processos. Então, fica adiada a apreciação dos recursos identificados a pedido do relator. Agora, o pedido de rescisão de número 1.102.255. Em preliminar processual, estou julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do parágrafo 3º do artigo 71 da Lei Orgânica e do inciso 3º do artigo 176, combinado com o parágrafo 3º do artigo 196 do Regimento Interno, ante a perda de seu objeto. Intime-se o requerente acerca do teor desta decisão, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Zé Alves Viana. Senhor presidente, considerando o resultado do julgamento do pedido de rescisão número 1.102.256, aplicando a prescrição da pretensão ressarcitória e sua extensão a todos os responsáveis pela restituição ao erário, forçoso o reconhecimento da perda de objeto do processo em pauta, pelo que acompanho o relator, o conselheiro Cláudio Terrão, voto pela extinção do processo sem resolução de mérito, sem julgamento de seu mérito, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 71
da Lei Complementar 102 de 2008, bem como do inciso 3 do 176 regimental. Terminou, conselheiro? Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Esse é o 5, né? Sim. Número 5. Com o relator. Então fica aprovado o voto do relator. Outro pedido de rescisão de número 1.027.749. Em admissibilidade, presentes pressupostos de admissibilidade, estou conhecendo do pedido de rescisão. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Zé Alves Viana. Conheço. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator na admissibilidade. Antes de adentrar ao mérito, em prejudicial, estou reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão ressarcitória deste tribunal, nos termos dos artigos 118A, inciso 2º, combinado com 110C, inciso 2º, ambos da lei orgânica, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, em conformidade com o artigo 110J da referida lei, e afasta a determinação de ressarcimento horário no valor atualizado até janeiro de 2018 de R$ 22.248,05, imputado ao senhor Ronaldo Mota Dias, ex-prefeito do município de Coração de Jesus, nos autos da tomada de conta especial número 859.108, cumpridas as determinações constantes no voto e promovidas as medidas cabíveis, arquivo esses autos. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Zé Alves Viana. Senhor presidente, mantenho o meu entendimento no sentido de que o direito não pode ser estático e imutável, mas não pode tampouco surpreender a todos, desconsiderando as nuances de uma decisão proferida com base em uma realidade pré-existente e consolidada em afronta aos ditames do mencionado artigo 5º do inciso 36 da Constituição Federal. Certo é que a mudança de interpretação deve valer para o futuro, ou seja, com efeito prospectivo, não podendo atingir situações constituídas sob premissas válidas à época em que produzidas. Além do mais, a prevalecer a tese de que é cabível pedido de rescisão para reconhecer eventual prescrição da pretensão ressarcitória em situações já alcançadas pelo mando da coisa julgada, estaria esta Corte de Contas causando um enorme prejuízo ao erário estadual e ou municipal, a depender do caso concreto, uma vez que aqueles entes que já tenham promovido ações de execução baseadas nos títulos expedidos pelo tribunal podem vir a ser compelidos a restituir ao gestor condenado valores eventualmente já recebidos. E desde que a situação poderá advir quando o condenado promover espontaneamente o ressarcimento a que foi impelido. Não obstante, também poderão vir os entes públicos a ser obrigados a ressarcir eventuais danos materiais e morais arguídos pelos executados ou devedores, na medida em que estes estariam diante de uma nova situação favorável com a suposta cobrança indevida decorrente do novel entendimento do Tribunal de Contas. Tudo isso demonstra que, em verdade, haverá um imenso e incalculável perigo e mora reverso, caso essa Corte passe a desconstituir decisões transitadas em julgado que condenaram os gestores a ressarcir os municípios mineiros e o Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, afasta prejudicial de mérito arguída. É como voto. Senhor presidente, só um esclarecimento, é que neste caso aí o impugnante, né, no pedido de rescisão, não há que se falar em recorrente, mas o impugnante, ele sequer aduziu essa matéria. Estou, de fato, a levantando de ofício, antes da apreciação do mérito. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, em observância ao Instituto da Coisa Julgada e ao princípio da segurança jurídica, o exercício da pretensão de prescrição não é cabível em ação rescisória, pois essa modalidade de ação admite apenas pedido desconstitutivo. Assim, a jurisprudência do STJ, nos embargos de divergência em recurso especial 1.508.018
e do STF, no enunciado de súmula 343 e na tese firmada no tema 136 de repercussão geral. Assim sendo, acompanho o voto divergente do conselheiro José Alves Viana. Conselheiro Agostinho Patrus. Peço vista, senhor presidente. Vista dos autos concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Próximo processo é aposentadoria. Origem do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Interessado é Pedro Eugênio Ferreira. Estou votando pelo registro do ato concessório de aposentadoria com fundamento no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, alineado do regimento interno. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Viana. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator e registrada a suspeição do conselheiro Hamilton Coelho. Consulta, Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da consulta. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Zé Viana. Conheço. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Eu também admito, então fica aprovado o voto do relator na admissibilidade da consulta. Responda ao questionamento formulado pelo consulente nos seguintes termos. A iniciativa para propor projeto de lei que vise ao reajuste dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, entendido como o aumento real e efetivo do valor percebido por esses agentes políticos, compete privativamente ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 37, inciso 10 e 29, inciso 5º, ambos da Constituição da República de 88, devendo ser observado ainda o princípio da anterioridade legislativa nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpra suas disposições do artigo 210-D do Regimento Interno. Conselheiro Mauri Torres. Peço vista, senhor presidente. Vista da consulta concedida ao conselheiro Mauri Torres quanto ao mérito. Agora um retorno de vista de relatoria do conselheiro Zé Alves Viana, o agravo de número 1.141.362. Nos termos da fundamentação, estou divergindo do relator e com fulcro no princípio da fungibilidade da instrumentalidade das formas, admito o presente agravo como recurso ordinário a ser redistribuído a outro relator nos termos do parágrafo 1º do artigo 335 do regimento interno desta Casa. Senhor presidente, Pois não. eu vou encampar o voto visto do conselheiro Cláudio Terrão. Pela ordem, presidente, eu também quero rever a minha posição e acompanhar o voto do vista. Conselheiro Vanderlei Ávila também já tinha Presidente, votado. esse voto não foi colhido só na preliminar, não? Pois é, estamos na admissibilidade. Só que o relator estava Com o relator. admitindo como agravo. E o conselheiro Vanderlei Ávila, o conselheiro Cláudio Terrão trouxe um voto Como recurso. que ele entende que o recurso tem que ser admitido como recurso ordinário. E o relator está encampando a divergência que foi aberta. Uma vez encampado Acompanhe. pelo conselheiro relator, com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Também acompanho o relator que encampou o voto do vice-conselheiro Claudio. Ok, então fica aprovado o voto do relator, que encampou a divergência hora aberta pelo conselheiro Cláudio Terrão e vencido o conselheiro Durval Ângelo. Outro retorno de vista de relatoria, uma consulta de relatoria do conselheiro substituto Licurgo Mourão. Eu estou acompanhando integralmente a fundamentação da proposta de voto do relator e respondendo ao questionamento formulado pelo consulente nos seguintes termos. 1. É possível o administrador público, mediante processo licitatório, ou, observados os requisitos legais por contratação direta, optar por plataforma onerosa para a realização de pregão eletrônico, devendo essa decisão ser acompanhada de estudo de viabilidade técnica e econômica que demonstre a vantagem da solução onerosa sobre as plataformas gratuitas disponíveis, ainda que o ônus seja apenas para o licitante. 2. Se a contratação por meio de pregão eletrônico envolver a transferência de recursos federais, além do estudo de viabilidade técnica e econômica, a plataforma para a realização do pregão eletrônico
deverá ainda ser integrada à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias do Governo Federal. 3. Nos termos do artigo 174 da Lei 14.133 de 2021, a administração pública deverá dar publicidade a seus atos no Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP, observadas, quanto aos municípios com até 20 mil habitantes, as disposições contidas no artigo 176 da referida lei. Como voto, senhores? O conselheiro Vanderlei Ávila já havia votado. O Vossa Excelência vai manter o voto original? O conselheiro Cláudio também, ele não faz mudanças no voto. Não, faço mudanças substanciais em relação à resposta, não em relação à fundamentação. Quanto à resposta. Eu mantenho meu voto. Mantenho o voto acompanhando a proposta do relator. Eu acolho a proposta de voto. Tá. Conselheiro Mauri Torres. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto vista do conselheiro Cláudio Terrão. Conselheiro Zé Osviana. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Eu acompanho o entendimento do relator com as inserções constantes do voto vista. Então, paciência, acompanhando o voto vista. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o voto visto. Ok. Eu também acompanho a redação na parte dispositiva que foi dada pelo conselheiro Cláudio Terrão. Então fica aprovado o voto visto do conselheiro Cláudio Terrão e vencido o conselheiro Vanderlei Ávila e não acolhida a proposta de voto do relator. E José Alzira. A Vossa Excelência também acompanha. Vencidos, então, os conselheiros Vanderlei Ávila e José Alviana e não acolhida a proposta de voto do relator. Passo agora a palavra ao conselheiro Mauri Torres para relatar os processos especificados nos itens de números 11 a 14. Pois não, senhor presidente. Os itens de 11 a 13 terão voto conjunto. São os processos 1.127.948, 1.135.347 e 1.135.481. Em preliminar processual, considerando o reconhecimento da nulidade das multas impostas nos processos de acompanhamento de gestão fiscal 1.102.323 e 1.119.873, estou prejudicado o exame dos presentes recursos ordinários, em face da perda de objeto. Razão pela qual voto pela extinção dos processos sem resolução de mérito, nos termos dos meus votos. Intime-se os recorrentes e seus procuradores acerca do teor dessa decisão e arquivem-se os autos. Conselheiro Zé Osviana. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Então ficam aprovados os votos do relator para os itens de números 11 a 13. O item 14 da pauta, senhor presidente, é o processo 986.699, uma consulta da Câmara só de 3 pontos. Em preliminar, admito a consulta. Conselheiro Zé Viana. Admito. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Também admito. Então fica aprovado o voto do relator na admissibilidade da consulta. No mérito, senhor presidente, em consonância com o relatório da unidade técnica, respondo, em tese, ao segundo questionamento do conselhente, nos seguintes termos. Em se tratando de contratação de obras ou serviços cuja execução irá ultrapassar o exercício financeiro no final de mandato, para fins de cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade de caixa deve ser suficiente para fazer face às parcelas da execução da obra que foram planejadas para aquele exercício. Para as parcelas compromissadas para os exercícios subsequentes, não é necessária a existência de recurso na data de seu encerramento, do encerramento do exercício financeiro. Porém, nesse caso, a contratação deverá estar incluída no plano plurianual e deverá haver previsão na mesma, tanto na Lei de Diretriz Orçamentária quanto na Lei Orçamentária Anual, relativas a cada exercício ao qual a mesma se estenda.
tudo nos limites financeiros previstos no cronograma de execução físico-financeira. Determine que, após a deliberação, sejam adotadas as medidas previstas no parágrafo 3º do artigo 210b e no artigo 210d do regimento interno deste tribunal. É o parecer que submete a apreciação dos nossos pares. Zé Alziana. De acordo com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Também com o relator. Também acompanho o voto do relator. Então fica aprovado o voto do relator também quanto ao mérito. Concedo agora a palavra ao conselheiro Zé Alves Viana para relatar o processo especificado no item 15 da pauta. Boa tarde a todos. Número 15. Processos 1.102.167, uma representação 1.104.902 e 1.112.495 agravos. Procedência da Companhia Energética de Minas Gerais. Por todo o exposto, com fundamento no disposto no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, voto pela extinção dos processos referentes à representação número 1.102.167, ao agravo número 1.104.902 e ao agravo número 1.112.495, sem resolução de mérito em face da perda do objeto. Lado outro, considerando a intenção da representada em dar continuidade à operação de alienação de sua participação na Taesa, voto para que seja deflagrado nesta Corte o acompanhamento previsto nos artigos 279 e 280 da Resolução 12/2008. Para tanto, após o trânsito em julgado da presente decisão, deverão os autos serem encaminhados à Coordenadoria de Protocolo e Triagem para autuação e distribuição do processo de acompanhamento, cuja instrução inicial deverá conter a integralidade das peças da representação. Intimem-se os envolvidos, seus procuradores e o Ministério Público junto ao Tribunal desta decisão, cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. Peço vista, presidente. Vista dos autos concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Concedo agora a palavra a ele, o conselheiro Agostinho Patrus, para relatar os processos especificados nos itens de números 16 a 21. Senhor presidente, solicito a retirada de pauta dos itens 16 e 17. Então ficam retirados da pauta os processos de números 1.115.692 e 1.152.694, a pedido do relator. Item 18 da pauta, processo número 1.152.703, é uma aposentadoria. Voto pelo registro do ato da aposentadoria e, cumpridas as medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Relator. Conselheiro Zé Alves Viana. Também com o relator. Então fica aprovado o voto do relator e registrada a suspeição do conselheiro Hamilton Coelho. Item 19 da pauta, processo número 1.119.825, incidente de uniformização de jurisprudência. Peço também a retirada de pauta, senhor presidente. Então fica retirado da pauta o processo especificados pelo relator, seu pedido. Item número 20, processo número 1.092.399, trata-se de prestação de contas de exercício do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Julgo regulares as contas do excelentíssimo desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2019. Com as recomendações constantes do voto, promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista dos autos concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Item 21 da pauta, processo número 1.135.391, assunto administrativo, ato normativo. Submeto
o presente projeto de decisão normativa à elevada consideração dos eminentes pares. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Zé Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. Concedo agora a palavra ao conselheiro substituto Hamilton Coelho para relatar os processos especificados nos itens de números 22 e 23. Processo 1.153.305, embargos de declaração, embargante Dulce Pimenta Gonçalves e Marcos Afonso Ribeiro Nobre. Em preliminar, conheço dos embargos de declaração opostos a tempo e modo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro Zé Viana. Admito. Conselheiro Agostinho De Patrus. acordo com o relator. Então fica acolhida a proposta de voto do relator na admissibilidade. No mérito, não havendo sido demonstrada omissão, obscuridade ou contradição na decisão hostilizada, nego provimento aos presentes embargos, mantendo-se, por conseguinte, incólume o acórdão proferido no recurso ordinário de número 1.127.453, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se e arquive-se o processo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Zé Viana. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator também quanto ao mérito. Processo 1.126.977, recurso ordinário recorrente, Ministério Público de Contas. Em sede preliminar, conheço do recurso interposto a tempo e modo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro Zé Viana. Conheço. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Acolhida a proposta de voto do relator pelo conhecimento do recurso. No mérito, nego provimento ao apelo, visto que as razões de reforma sustentadas são insuficientes para ensejar a modificação do acordo proferido nos autos da denúncia 1.054.066. Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para fins de apuração de possível fraude perpetrada pelo senhor Warley Almeida Brandão no processo licitatório de número 57 de 2016, pregão presencial número PMC/039/2016, deflagrado pelo município de Congonhas. Cumpridas as disposições regimentais, arquive-se o processo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista dos autos concedida ao conselheiro Cláudio Terrão quanto ao mérito. Indago aos senhores conselheiros se haveria matéria extra-pauta. Conselheiro Vanderlei Ávila. Sim, senhor presidente. Fica à vontade. Senhores conselheiros, nos termos do artigo 77, parágrafo 5º do regimento interno desse tribunal, trago a deliberação do plenário o processo de número 1.153.898, o embargo de declaração, a pensa representação 1.084.530 da Prefeitura Municipal São João do Paraíso, no exercício 2023. Embargante Mônica Cristina Mendes de Souza. Conforme já disponibilizado no sistema, eu vou me ater ao resumo. Admissibilidade. Admito o presente recurso, vez que próprio tempestivo e interposto por parte legítima, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Aprovado o voto do relator pelo conhecimento dos embargos de declaração. Mérito. Diante do exposto, em exame do mérito, nego provimento aos embargos de declaração, por não vislumbrar a contradição alegada na decisão embargada, mas sim intenção da embargante em rediscutir pontos que já foram objetiva e satisfatoriamente abordados na referida decisão colegial. Intime-se o embargante e seus procuradores nos termos do artigo 166.2 e parágrafo 1º do regimento interno. Cumpridas as disposições cabíveis, arquivo-se os autos com fulcro no artigo 176.1 da resolução 12/2008. É o voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro Zé Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Aprovado o voto do relator também no mérito. Conselheiro Cláudio Terrão, matéria extra-pauta. Nenhuma, excelência. Conselheiro Mauri Torres. Não, senhor presidente. Conselheiro Zé Alves Viana. Tem não, senhor presidente. Conselheiro Agostinho Patrus. Tem sim, senhor presidente.
trazer aqui, parece que é conhecimento de todos, mas para que seja feita uma manifestação, faleceu no último domingo o senhor Delmiro Schmidt de Andrade, que nasceu em Belo Horizonte em 1934, dedicou sua vida à docência na Universidade Federal de Minas Gerais, formou-se em engenharia civil, cursou engenharia nuclear na Alemanha, era mestre, doutor, PhD em sua área, além de professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal. Era também livre docente. É um dos maiores graus da titulação de um acadêmico. Quando livre docente, ele pode ensinar a sua própria teoria, a sua própria doutrina. Foi um dos responsáveis pela implementação no Brasil do filme dosimétrico, utilizado para a proteção dos profissionais que trabalham até hoje com a radiação em hospitais e clínicas médicas, essa tecnologia que trouxe na sua formação na Alemanha. Foi também engenheiro nuclear da UFMG, do Instituto de Pesquisas Radioativas e membro da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na década de 80, foi assessor da Presidência da República nesta área. Casado há mais de 50 anos com a senhora Suzana Menberg Schmidt de Andrade, deixa também outros 3 filhos, além da nossa querida amiga, colega, doutora Sara. Os filhos são Daniel, Tomás e Maria Luísa, e também 2 netos. Então, diante do ocorrido, solicito que seja enviada à doutora Sara, aos demais familiares e amigos, as nossas palavras de solidariedade por esse momento difícil, que, na certeza de que o doutor Delmiro deixa um enorme legado para a nossa ciência, para a tecnologia do nosso país, que será sempre lembrado por nós. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, também registro minha moção de pesar pelo passamento do pai da procuradora Sara. Não tem processo extra-pauta. Eu também acho que todos estão de acordo com a moção trazida pelo conselheiro Agostinho Patrus. Eu peço ao senhor secretário que faça chegar à família enlutada, de modo especial à procuradora Sara Menberg, esse voto de pesar que foi agora proferido na sessão de hoje. Eu tenho aqui uma questão, em atendimento ao disposto no artigo 76 da Constituição Mineira, e no inciso 9º do artigo 4º, combinado com o inciso 28 do artigo 19 da Lei Complementar 102 de 2008, que é a nossa lei orgânica, eu informo que apresentei a Vossas Excelências e ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal o relatório das atividades referentes ao 2º trimestre de 2023 do Tribunal e que será enviado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu indago a procuradora Maria Cecília se deseja fazer uso da palavra. Sim, presidente. Apenas aderir às palavras do conselheiro Agostinho Patrus. Obrigada. Okay. Eu convoco os senhores conselheiros para a 26ª sessão ordinária, que será realizada na quarta-feira, 4 de outubro, no horário regulamentar, ou seja, às 14 horas. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a participação de Vossas Excelências, dos servidores que tornaram possível a realização de mais essa sessão, e também eu vejo aqui hoje um público diferente, que são nossos servidores, que vieram aqui a brilhantar e prestigiar essa sessão ordinária. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E nada mais havendo a tratar, eu declaro a sessão encerrada. Ótimo final de tarde a todos.